Prezar compatriotas, é uma honra e um prazer estarmos aqui conversando novamente com dois convidados de peso, né, que têm muitas informações para acrescentar, muita conversa para exercitar com a gente. Estamos falando de Tiago Varanda e Gustavo Galvão, que já estiveram aqui em outras oportunidades e deram um show em todas as ocasiões em que estiveram aqui. Tiago, eu concordo com você que a indústria é mais importante que a agricultura para o desenvolvimento, né, no completo, né, um grande processo, né, porque é claro que a indústria tem uma participação maior no PIB, né, e tem a participação até maior nas exportações, né, as exportações mundiais de indústria são muito maiores do que as exportações agrícolas. Então, um grande gerador de divisas no mundo hoje é claro que é a indústria. Mas a gente tem a gente cai muito, né? É muito comum, né, a política ocidental em geral, mas também no Brasil em particular, sempre baseada em dicotomias, né? Esquerda-direita, né, etc. Tem vários tipos de dicotomias e nessa área de ciências sociais e política, em toda a área política, porque industrialização também é política, né? E processo de desenvolvimento é política. A gente está caindo muito numa dicotomia falsa também, falso dilema entre agricultura e indústria. Eu sei que você não está caindo nisso, né? Mas é importante repetir isso agora com exaustão, acho, no nosso campo, porque nosso campo está perdido, e dos equívocos esse, de estar existindo um falso dilema entre agricultura e indústria. Isso é extremamente pernicioso para o processo de desenvolvimento brasileiro, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, porque primeiro que do ponto de vista econômico eu vou explicar melhor, mas do ponto de vista político, isso está dividindo o campo, dividindo os setores, os grupos políticos que poderiam estar juntos, unidos para um processo de industrialização. Os nossos inimigos do país, né, estão sempre querendo dividir, né, querendo nos dividir. Os gays contra os evangélicos, né, os negros contra os brancos, a esquerda contra a direita, etc. Todas essas divisões geram polêmicas, falsas polêmicas, e geram dispersão de objetivos, e geram também problemas de compreensão dos processos. A gente não consegue estar fazendo uma boa política porque tem sempre alguém prejudicando, alguém colocando falsas polêmicas em torno das políticas. A agricultura, os agricultores, as regiões agrícolas, né? Porque quando eu falo de agricultura, quem é que vai estar dentro? Vai estar dentro o quê? Os agricultores, pequenos, médios e grandes, né? Que são um grupo político importante, inclusive, tem a bancada, né, do boi, não sei o quê, são 200 deputados aí ligados a mais ou menos aos interesses do agronegócio, etc. Tem as regiões, né? Por exemplo, você tem o Centro-Oeste, que é uma região agrícola. Você tem o interior de São Paulo, menos um pouco, mas também tem um peso importante. Várias cidades pequenas no Brasil, em geral, são cidades que dependem da agricultura. Tem boa parte do sul do Brasil, no Nordeste, etc. Então, você está querendo... Se a gente ficar nessa dicotomia, a gente vai fazer como esse processo aí do golpe que a gente tomou em 2016. A gente vai falar o seguinte: não, eles estão de um lado, nós estamos de outro. E aí a gente não vai ter o apoio necessário para virar o jogo. A indústria com a agricultura. Politicamente, a gente precisa ter isso. E se você analisar os processos históricos, os agricultores, os cafeicultores, apoiaram Vargas, apoiaram o processo de industrialização no Brasil, apoiaram o JK,
Então, e apoiaram o regime militar. Então, você tem a agricultura no Brasil, o setor agrícola sempre apoiou a industrialização. Você tem também, nos outros países, por exemplo, na Alemanha, quem fez a industrialização foram os Junkers, que eram basicamente como se fossem senhores feudais. Na verdade, eram grandes aristocratas rurais, e eles que dominavam a política da Prússia e a política de outros estados alemães, que viabilizaram a unificação alemã e o processo de industrialização. Eles fizeram isso. No Japão, quem fez a Revolução Meiji, que fez a industrialização no Japão, foram os samurais, a classe dos samurais, que era uma classe aristocrata rural. Então, você tem... porque a coisa parece parece que, né, para nossa visão que é dicotômica das coisas, parece que é incoerente, mas não é. Os setores agrícolas, eles têm mais interesse no apoio do Estado do que os setores industriais. Os setores industriais, eles são grandes capitais consolidados, que têm vínculos com o setor financeiro, têm vínculos internacionais, com sócios internacionais, com processos de exportação e importação muito característicos. Então, eles têm uma preocupação grande de evitar a intervenção do governo, eles têm medo da intervenção do governo, porque os grandes industriais, eles têm ligação com o financeiro, eles têm muito comércio exterior, eles já estão estruturados na competitividade externa, geralmente eles não são a favor de mais protecionismo, porque eles importam alguns insumos, exportam outros, eles temem que se tiver mais protecionismo, os lugares onde eles exportam fechem. Então, a indústria, o industrial consolidado, ele tende a ter menos interesse em intervenção do governo, tem mais medo, receio da intervenção do governo, então eles são geralmente, mais sensíveis a esse discurso liberal. Agora, os setores agrícolas, apesar deles terem sido propagandeados nos últimos anos violentamente, toda a sociedade brasileira, hoje você tem, desde hoje até o mendigo von Mises, né? Agora tudo é von Mises. Tudo é neoliberal. Até o mendigo é neoliberal hoje no Brasil. Mas em geral, em todos os países, e mesmo no Brasil também, porque quando ele chega, se você pega na realidade, dentro do Congresso Nacional, eu trabalhei no Congresso 6 anos, dentro do Congresso Nacional, dentro dos parlamentares, dentro da prática política, eu já assisti isso várias vezes, quem defende o poder público intervindo, geralmente são as classes agrícolas. Eles sempre querem poder público, eles querem estradas, eles querem acesso, eles querem crédito subsidiado, eles querem apoio tecnológico, porque a indústria faz sua própria tecnologia, cada empresa, mas na agricultura quem faz o desenvolvimento tecnológico é o governo, em todos os países do mundo. Então, eles querem apoio para a Embrapa. Quem sempre defende a Embrapa é só a agricultura, querem sempre mais dinheiro para a Embrapa, dinheiro para as universidades fazer pesquisa agrícola, eles querem dinheiro para construir estradas, dinheiro para fazer fábricas de fertilizantes, eles pedem às vezes, dinheiro para a industrialização, a jusante, né, industrialização às vezes, querem dinheiro para financiamento para fazer farelo, pegar soja, transformar em farelo e óleo, etc. Então, você tem aí a agricultura sempre pede mais apoio do Estado, mais intervenção estatal do que a indústria. Então, nesse processo, eles vão se industrializar, porque eles estão nas cidades mais pobres, porque a agricultura espalha no território. Então, eles estão nas regiões que têm pouca estrutura, pouca infraestrutura, redes de cidades mais com problemas, eles sabem o problema de falta de saúde, falta de educação, eles estão em fronteira agrícola, estão em regiões onde o Estado ainda não chegou, então eles pedem o Estado, eles estão nas prefeituras do interior, porque os prefeitos geralmente são membros dessa classe rural, agrícola, né? E eles estão ali fazendo política urbana, política de infraestrutura,
etc. Então, eles pedem verba federal para a política urbana, para a política social. Então, você tem ali a classe agrícola, é um grande aliado em todos os lugares do mundo, a industrialização, a infraestrutura, a intervenção do Estado e as políticas públicas, tanto de crédito, etc. E tal. Então, isso é importante falar. Depois eu falo sobre a questão econômica melhor aí, que eu acho que eu já falei bastante. Aí vocês podem continuar, comentar sobre isso. Perfeito, perfeito, Gustavo. Excelente, excelente explanação. Concordo com vocês dois, né? Antes de falar porque concordo, e dar um exemplo concreto dessa integração entre o agro e a indústria, porque todo o processo de desenvolvimento só acontece quando o agro e a indústria se casam e um complementa o outro para o mercado interno. Né? Claro, com o mercado externo exportando os excedentes para obtenção de divisas, mas atendendo ao bem-estar social de dentro do país. Então, mas antes de falar disso, dou boa noite e um salve aos amigos Rogério Anitablian e Moisés de Oliveira, que estão aqui acompanhando a gente. Né? Figuras importantíssimas aí para pensarmos o Brasil independente, assim como os convidados de hoje, o Gustavo e o Tiago. Né? Eu vou colocar aqui também, já compartilhei a página do Paraíso Brasil. Compartilhei, vou até compartilhar de novo aqui a página na internet do Paraíso Brasil, para todos verem e acompanharem. Aqui, essa é a página do Movimento Paraíso Brasil pelo Resgate do Destino Nacional. Então, vocês vejam, uma página muito bem feita, verde e amarelo, como deve ser as cores do nosso país, não só as cores da nossa bandeira, como as cores da nossa natureza. Então, tem vários temas, e dentro de cada um desses temas existem textos, artigos muito importantes para entendermos o que o Brasil é e do que o Brasil é capaz. Então, peço que acompanhem regularmente a página do Movimento Paraíso Brasil. Tem também no YouTube. Tem também no YouTube o canal do Paraíso Brasil. Vou botar aqui. Paraíso. Enfim, depois eu disponibilizo na descrição o link do grupo, né? o link do canal do YouTube do Paraíso Brasil, para vocês acompanharem os vídeos e as produções que o movimento está sempre colocando lá. Né? Enfim, aí a gente pensa assim, aí como é que a gente une o agro com a indústria? O Gustavo já falou bastante, temos aí a Embrapa, né? Um dos maiores centros de produção industrial e tecnológica do Brasil. Nós temos a Petrobras, a Vale do Rio Doce, várias empresas de fabricação de máquinas e tratores. Né? Tanto o Tiago quanto o Gustavo apresentaram dois enfoques diferentes para a mesma questão, que é o desenvolvimento integrado do país. Né? Não tem ninguém falando que só a agricultura vai salvar ou que só a indústria vai salvar. Tem que haver uma complementaridade entre elas para atender a população brasileira e obter mais divisas. Esse é o desenvolvimento verdadeiro, um desenvolvimento integrado entre todas as regiões e todos os setores, fazendo com que a população participe dos frutos do aumento do progresso técnico. Então, eu falei aqui antes do Curtume Carioca, que foi uma das maiores fábricas de couro da América Latina. O Curtume Carioca ele fez exatamente essa integração. O Curtume Carioca, como indústria, estimulou bastante a agropecuária
no Brasil. Até porque a matéria-prima do curtume são as peles, as peles a pele do gado, a pele do rebanho. Então estimulou bastante. O Tiago, que é do Rio, deve saber. Vou compartilhar, antes de passar a palavra para o Tiago, vou compartilhar a tela para mostrar o que o Curtume Carioca produzia. Era uma fábrica no subúrbio do Rio de Janeiro, uma das maiores do mundo no seu setor. Enfim, isso aqui é uma revista de dezembro de 1980, né? É uma edição sobre o Curtume Carioca, que é Sociedade Anônima Curtume Carioca. Foi criada em 1920, foi uma edição comemorativa dos 60 anos, né, lançada em 1980. Então, o Curtume Carioca tinha aqui a Fazenda Santa Constança, que era, se eu não me engano, em Guapimirim, no Rio de Janeiro, que era onde tinha o gado que ia servir de matéria-prima para o curtume. Tinha um departamento químico, né? Ou seja, de produção e pesquisa em química. Tinha a Recouro SA. A Recouro SA, se eu não me engano, atuava em Salgueiro, no interior de Pernambuco, no sertão de Pernambuco, ou seja, integrando a indústria entre o Rio de Janeiro e o interior de Pernambuco, fazendo um desenvolvimento nacional. Peles caprinas e ovinas, couro bovino, departamento de couros técnicos, ou seja, uma manufaturação mais sofisticada dos couros, e um departamento de engenharia de solda, que fazia parte de solda e alguns equipamentos necessários para a própria operacionalização da fábrica. Então, você vê, tudo isso aqui era um complexo industrial que estimulava tanto a indústria quanto a agricultura, a agropecuária. Era integrado, né? Ou seja, então a gente vê aqui uma integração entre a agropecuária e a indústria, de forma que ambas ganharam e geraram muitos empregos para a população. Aqui, isso aqui era o portfólio de produção do curtume carioca, né? Então, aqui tem couro, curtimento, peles, couros técnicos, aí tem aqui gachetas, buchas, martelos de couro cru, componentes de couro e polietileno, produtos químicos. Aqui o curtume produzia produtos químicos, resinas acrílicas e uretâneas, lacas, pigmentos, acabamento compacto, acabamento verniz, tintas para calçados, resinas para revestimentos, acrílicos, adesivos, óleos industriais, eletrodos, né, para a solda, gado e produtos agrícolas. Aqui na Fazenda Santa Constança, tinha em Guapimirim, né? Aqui, criadores de gado, laticínios, distribuidores de produtos agrícolas, que era a clientela, né, da parte de gado e produtos agrícolas. Então a gente vê, isso aqui é um complexo industrial de verdade, né? Tinha produção industrial diversificada, né, do curtume, dos insumos, dos equipamentos, né? Tinha a produção agrícola, enfim. Isso aqui é um exemplo de instrumento para o desenvolvimento. E precisamos de um planejamento estatal para que mais curtumes cariocas apareçam e se espalhem por todo o Brasil, gerando integração, criando emprego, renda, oportunidades, melhoria do padrão de vida para toda a população. Então não tem esse negócio de antagonismo entre agricultura e indústria. Temos que parar de criar essas falsas dicotomias e unir o país em torno daquilo que é importante para o país. O que é importante para o país? Os meios de subsistência e de prosperidade. A agricultura e a indústria estão juntas nessa. E só podem prosperar se estiverem juntas. Porque se não tiver agricultura, a indústria não vai ter divisas para a importação de produtos e também não vai ter como alimentar a mão de obra industrial. E sem indústria, a agricultura não vai ter fertilizantes, os equipamentos de que precisa. Então precisa vir tudo junto ao mesmo tempo. E quem é que pode sistematizar isso? Não vai ser o setor privado que vai. O setor privado está interessado em lucro imediato, de curto prazo, é uma visão
muito imediatista, muito curto-prazista. Precisa que o Estado planeje o desenvolvimento do país para criar a agricultura e a indústria na forma integrada na qual elas precisam existir. Então, o Brasil sabe como fazer isso, porque o Brasil já fez isso. Isso aqui, ó, o curtume carioca, infelizmente, não existe mais, foi encerrado no governo Collor, mas o curtume carioca, com todo esse portfólio de produção, foi um exemplo do que o Brasil conseguiu no período de 30 a 80. O curtume carioca começou um pouco antes, na década de 20, mas se beneficiou bastante do cenário nacional desenvolvimentista do Brasil entre 30 e 80. Tanto é que o auge dele foi o auge do nacional desenvolvimentismo, e quando começa o neoliberalismo, ele não aguenta e é levado à falência. Não obteve mais os créditos de que precisava, passou a competir de forma desleal com a indústria estrangeira, né? Enfim, e com um prejuízo enorme para o subúrbio do Rio, para a região da Penha, onde ele era situado, que empobreceu bastante depois do fim do Curtume. Enfim, a transformação do prédio do Curtume é numa terra de ninguém, né? Hoje, felizmente, já virou um condomínio de moradia, menos mal, deu uma melhorada no ambiente, mas há 15 anos atrás aquilo ali parecia cenário de filme trash dos Estados Unidos da década de 80, num cenário horripilante e tenebroso. Mas enfim, o Brasil sabe como fazer desenvolvimento, como combinar agricultura e indústria. O Brasil cresceu de 30 a 80, no gráfico que a gente viu, combinando agricultura com indústria. Os dois cresceram juntos. E o próprio agronegócio é uma consequência dessa política nacional desenvolvimentista. O agronegócio foi um projeto de Estado no qual a Embrapa e políticas como o Polo Centro-Oeste, a distribuição de terra em Centro-Oeste, a própria transferência da capital para o interior do Brasil ajudou bastante a internalizar os investimentos e fomentar as oportunidades para a expansão do agronegócio no Cerrado. A criação da Embrapa, né, que transformou aquele solo ácido do Cerrado em solo propício à agricultura. Enfim, foi um projeto de Estado. O agronegócio foi um projeto de Estado, de um Estado que era industrializante também, porque era um Estado que pensava a agricultura combinada com a indústria, e precisamos hoje de um Estado que volte a pensar nesses termos para o país recuperar o caminho do desenvolvimento e da prosperidade, para o Brasil manifestar sua soberania e aproveitar as suas riquezas em benefício de todos. É interessante a gente pensar nos processos históricos, né? No caso brasileiro, aí você falou, né, que da importância do Estado, né? A agricultura do Centro-Oeste é uma criação do Estado, né? Como você falou, é a Embrapa, né? Mas antes da Embrapa foi o Juscelino, né? O Juscelino, quando ele chegou aqui, no Brasília, ele não tinha agricultura possível, ninguém conseguia produzir grãos aqui, nem alimentos, nem nada. Aí ele chamou, na época não tinha Embrapa, o Brasil ainda estava incipiente no desenvolvimento tecnológico, nas universidades e tal. Ele chamou um grupo de japoneses, lá de São Paulo, os melhores agricultores japoneses lá de São Paulo, e levou para Brasília. E aí ele colocou os caras aqui, agora vocês têm que alimentar esse pessoal aqui. Aí deu um ano depois, foi um japonês lá e falou, olha, não tem jeito, essa terra é péssima, não sai nada. Aí falou, olha, eu chamei vocês para resolver. Se os japoneses não conseguirem fazer isso, ninguém mais consegue. E mandou o japonês voltar. Sei que o japonês voltou e hoje a colônia agrícola aqui japonesa é muito importante. Mas já em 63 para 64, Juscelino já tinha um slogan. Ele descobriu, né, que nesse processo, nesses anos aí, já tinha descoberto como é que resolvia o problema da ácida, né? Com esse Embrapa até. E aí o slogan de campanha dele, se não tivesse sido o golpe militar, ele teria sido presidente eleito em 65. E o slogan dele de campanha era 5 anos de agricultura para 50 anos de fartura. Então, o Juscelino foi o idealizador da expansão da agricultura no Cerrado. Mas, ao mesmo tempo, você olhar outros países, né, você tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos
são o que são graças à agricultura que eles conseguiram fazer no meio oeste, na segunda metade do século XIX, aquilo que viabilizou eles serem a potência que são. A Argentina, né, é um caso clássico, que chegou a ser a 7ª renda per capita do mundo, é baseado em agricultura, né? E você, né, assim, a Austrália, hoje tem a Austrália e a Nova Zelândia, por exemplo, são países de alta renda per capita, de base de exportação totalmente de commodities agrícolas, né? E no caso da Austrália, minerais também. Mas a Nova Zelândia, por exemplo, que é um país considerado super desenvolvido, a base da exportação são commodities agrícolas, completamente. Inclusive, o leite em pó é o principal produto agrícola, 40% das exportações, mais ou menos. E aí você tem o seguinte, mesmo países que a gente não considera como países que dependem de commodities, exportação de agricultura, por exemplo, que tiveram processo de desenvolvimento mais intervencionista do Estado, por exemplo, a China comunista e a Índia, que foi praticamente um Estado, durante muitas décadas, foi praticamente um Estado socialista, né? Tiveram, desde o início, planos quinquenais, e a base do início dos planos quinquenais foi a agricultura. Eles não puderam pensar em industrialização antes de resolverem o problema de produção agrícola em grande escala para uma população crescente ali. Então, a agricultura, os primeiros anos aí do regime comunista chinês, a agricultura foi um foco total, quase total, né? Claro que teve desenvolvimento militar e tecnológico e teve alguma industrialização, né, devagar, mas a agricultura foi o objetivo principal no início dos primeiros planos quinquenais na China e na Índia. Também a Índia, quando ela se descolonizou, ela era uma grande importadora de alimentos e a produção agrícola cresceu de forma, assim, estratosférica na Índia. Hoje a Índia produz muito mais agricultura que o Brasil, por exemplo, né? A gente acha que o Brasil deve ser quarto, né? Quarto na produção agrícola do mundo, né? A primeira é a China, e a Índia e os Estados Unidos competem em segundo lugar, e o Brasil quarto lugar. Então, esses países desenvolveram, agora, depois com a agricultura estabelecida, eles não poderiam ter investido em indústria antes, porque seria impossível eles pegarem a pouca divisa que eles tinham, poucos dólares que eles tinham, que era usado para comprar alimentos, eles não poderiam estar usando para comprar máquinas, para fábricas. Isso aí seria uma calamidade social. Então, eles usariam outro caso clássico, moderno, de colocar a agricultura primeiro no processo histórico de desenvolvimento, foi Israel. Israel não precisava ter começado pela agricultura. O Israel foi colonizada, né, em 47, a partir de 47, com cidadãos judeus vindo da Europa industrializada, técnicos industriais, engenheiros, técnicos da melhor espécie. Poderiam ter começado com a industrialização, com muito recurso financeiro, e eles optaram a começar pela agricultura, com os kibbutz. Por quê? Porque eles ali estruturariam a capacidade de alimentação própria, estruturariam a rede de cidades, a estrutura toda do país baseada na agricultura e na exportação agrícola também. Então, o Israel, que era um caso que talvez seria um caso que não seria necessário, os outros casos que eu citei, era impossível a industrialização antes da agricultura, mas no caso de Israel talvez fosse possível, mesmo assim eles optaram a começar pela agricultura. E agora, hoje, é claro, é um país industrializado, de alta tecnologia, a agricultura hoje não é mais tão importante em Israel, mas ela é importante ainda, né, pela toda a paisagismo, toda a beleza, né, do estado bem desenvolvido lá, que é Israel, baseado na agricultura, toda a estrutura, o alimento que eles comem, o padrão de vida. A agricultura, ela organiza o padrão de alimentação, a cultura, etc. É baseada, por exemplo, em alimentação, no alimento, né? O alimento é uma das bases principais da nossa cultura.
E então eles estruturaram a partir primeiro a agricultura. Então eu vejo a gente tem que dar importância, e agora que a gente se desindustrializou, agora que a gente se tornou menos desenvolvido do que a gente já foi, agora a gente está com a indústria fraca, a gente vai precisar mais do que nunca da agricultura novamente para voltar à industrialização em grande escala, que a gente vai ter que demandar grandes importações de tecnologia, de maquinário, que vai ter que ser paga com a agricultura. Então, é isso, né, completando todo o aspecto político que eu falei antes, e aqui agora o econômico. Eu acho que eu concordo, Gustavo, que é por aí, e eu ia fechar com esse ponto também, né, falou-se aqui, acabou que a gente falou de etapas e impulsos do processo histórico de industrialização, né, com foco no Brasil, mas com apanhados aí de outros países. Eu acho que a gente vai vai ter que fazer outro programa, Felipe, da segunda parte, né, da parte neoliberal, que a gente não abordou a segunda, o declive. Eu acho que por conforto emocional foi mais gostoso falar da parte estruturante do nosso país, né, ao longo do século XX. E fica aí, com certeza a agricultura é necessária, ela já está consolidada, então aquilo que a gente estava falando, a gente ter elementos para dar esse salto e voltar a melhorar nossa posição na parcela da riqueza mundial. Que bom que a gente tem agricultura, acho que tem que eu trabalho com soberania alimentar, né? E então esse caso aí de Israel vai muito nessa linha da soberania, mas também ele é estruturante. O exemplo do Felipe do couro, vinha muito couro, o couro ajudou a consolidar e fortalecer a cabotagem. O couro era transportado em cabotagem interna nesse processamento, e junto, quando você cria essas rotas, você possibilita outros alimentos, outras coisas estruturantes do mercado interno virem juntas, né? Então, lá no século XIX, a cabotagem já era muito usada, e o couro ali, o couro era um produto muito que criava demanda por cabotagem. E cabotagem, você precisa de estrutura de porto, você tem uma indústria no momento inicial de manutenção, mas também de construção de embarcações, que vai criando desdobramentos, né? Então, o que a gente está falando aqui de agricultura é nesse sentido de não ter a dicotomia dela ser necessária, mas não ser suficiente. Não tem menor motivo para o Brasil não se manter como potência agrícola. Agora, a gente precisa de acoplar agroindústrias de maior valor agregado. A gente importa um queijinho camembert chinês, deve ter que vender 3 sacas de soja. Eu já falei 5, vou falar 3. 3 sacas de soja para comprar um queijo camembert, um chocolate suíço, produtos que são que também eles vendem isso porque eles construíram isso internamente. Eles construíram uma alimentação de qualidade, eles construíram infraestrutura, eles construíram agroindústrias de processamentos de alta qualidade, capazes de alta remuneração do trabalho para aquelas funções,
Então, uma coisa é você vender soja que você pega com guindaste, né? Outra coisa é você exportar produtos, pode ser até produtos alimentares de maior qualidade, maior valor agregado. Agora isso vai dar uma reduzida, mas a Alemanha compra pizza congelada chinesa. E para você vender uma pizza congelada, você precisa de uma bela infraestrutura, né? Você fazer uma pizza na Ásia e vender em Berlim, precisa de uma tecnologia, de uma infraestrutura, precisa de vagão refrigerado, e essa estrutura vai consolidando outras, vai acoplando e dando dinamismo e favorecendo outras coisas. O mesmo trem que leva a pizza, leva chip. Ou pensa o contrário, o mesmo trem que leva chip, leva a pizza, com um custo baixíssimo marginal de transporte. Então, mas está lá, tem o trem, tem a pizza e tem o microchip, né? Tem o celular pronto, é disso que a gente está falando. E a criação dessa. Eu vejo, a gente já tem a agricultura, precisa de uma agroindústria, precisa de melhorar a qualidade do alimento, reduzir pressão dessa má alimentação sobre o sistema de saúde, sobre a produtividade do trabalho, bem-estar das pessoas, vício em remédio. Então, tem esse aspecto de qualificação também da agricultura e de adensamento da alimentação. É uma coisa cultural, igual o Gustavo também falou. Então, são vários elementos que ajudam a ter uma vida de qualidade, maior facilidade no doméstico. A gente está aqui todo mundo entrando numa outra fase de isolamento. A gente tem que cozinhar. Se tivesse uma estrutura, quanto estrutura, é bom fazer as coisas cruas, tudo bem, mas também um semi-processado de altíssima qualidade que te permita variação de vitaminas, de produtos, e ter acesso a isso também necessita de um grau de industrialização de infraestrutura maior e gera bem-estar, gera redução de custos, redução de pressão sobre custo de alimentação. Tem desdobramentos, ele pode ser um desenvolvimento descentralizado, mas a gente não pode abrir mão dos setores de ponta, que quando a gente ia falar do declínio, um aspecto central é a viralatização da elite brasileira industrial, até de pensamento, a elite econômica e intelectual. Tem gente que não gosta da ideia de elite, mas é de quem pode tomar decisão, de quem tem mais poder de influência, essa complexo de vira-latas, né, do Nelson Rodrigues, e assumir, porque vender uma saca de soja é ótimo, mas também é muito pouco, né? É um produto ali in natura, baixíssimo processamento, que você não tem soberania, porque você depende da semente de uma empresa para fazer a próxima safra, você não tem soberania sobre a produção da semente, você tem um processo de dependência tecnológica, e essa dependência, no fundo, não gera uma falta de soberania. A gente pode sofrer boicotes do nosso sistema produtivo agrícola fácil, porque a gente não está internalizado, ele é muito dependente de poucos produtos, de poucos fornecedores, não tem mais a possibilidade do agricultor guardar a semente. Então, esse exemplo de Israel é para ter soberania, é um Estado preocupado com segurança. Você, numa terra desértica, que pode ter bloqueio aéreo, terrestre e naval. Eles tinham que ter alimento.
ajudou, mas o Brasil não tem essa soberania atualmente. A gente é ator mundial, é potência agrícola, mas a gente podem desligar aqui e desestruturar a próxima safra. É uma coisa que pode acontecer em curtíssimo prazo. Então, nem isso a gente tem. E para ter isso, numa agricultura de intensidade, com biotecnologia, você precisa de industrialização, você precisa de pesquisa, você precisa de aumentar a renda média para poder financiar isso. Senão a gente vai ficar se contentando com um patamar mínimo para um próximo processo de industrialização. Que a gente voltou a falar de industrialização, que a reindustrialização é quase uma industrialização. Claro que temos, aí como falamos, Embraer, Petrobras, tem empresas ainda, a gente faz satélite, mas precisamos de muito mais. Exatamente, Tiago. Não, precisamos de tudo. Na verdade, nós precisamos da indústria, nós precisamos desde a indústria mais de ponta até a produção mais básica. Nós precisamos de todas as cadeias produtivas e o Brasil tem espaço e tem gente suficiente para isso. Justamente por ter espaço, por ter gente que precisa fazer tudo isso. Muita gente fala assim, vamos nos especializar na quarta revolução industrial. Olha, as pessoas não comem chip. As pessoas não comem carro elétrico do Elon Musk. Então precisa plantar feijão, precisa plantar batata, precisa plantar cebola, tomate, essas coisas todas. Mas também é evidente, se o Brasil decidir só plantar cana e soja, se o Brasil decidir viver só disso, não vai ter nem cana e nem soja, porque cana e soja precisam de uma série de tecnologias que só a indústria pode proporcionar. E indústrias de todas as gerações, de todos os ciclos. Não é o carro do Elon Musk também que vai. Aliás, eu acho que o carro voador do Elon Musk é o que o Brasil não precisa. O Brasil não precisa de carro voador do Elon Musk. Né? O Brasil precisa muito mais de uma fábrica de tratores que produza tratores convencionais para a agricultura. Né? Então, uma boa política de desenvolvimento no Brasil não pode pensar em dar incentivo para fazer carro voador. Claro, se alguém quiser produzir carro voador, muito que bem, mas a prioridade tem que ser aquilo que é fundamental, aquilo que é básico, aquilo que é elementar para a sociedade viver melhor. A sociedade não vai viver melhor com carro voador, mas vai viver melhor com um trator para a agricultura, vai viver melhor com uma fábrica de fertilizantes, vai viver melhor com curtume, com uma agropecuária desenvolvida, que esteja ligada tanto ao mercado interno quanto ao mercado externo, mercado interno para abastecimento e mercado externo para divisas, enfim. Né? Então, nós já estamos nos encaminhando para a parte final do programa, né? Então eu vou aproveitar para fazer a divulgação do canal Paraíso Brasil no YouTube. Peço que todos vocês se inscrevam no canal Paraíso Brasil, que eu vou compartilhar agora. A gente está com alguns programas gravados e vamos... Aqui. Esse aqui é o canal Paraíso Brasil no YouTube. Peço que se inscrevam. Já estou inscrito aqui, né? Peço que todos vocês se inscrevam aqui. Vídeos muito interessantes, né? Sobre assuntos estratégicos, assuntos atuais, assuntos importantes. Gostei bastante desse logo aqui. Movimento Paraíso Brasil, MPB. Tudo a ver, porque a MPB, a música popular brasileira, faz parte do Paraíso Brasil. Minas Gerais, então, deu uma contribuição valiosíssima para esse Paraíso Brasil. Minas Gerais, que produziu Juscelino, né? Também produziu Lobos, Beto Guedes, Milton Nascimento, Fernando Bran, enfim. Então, está tudo relacionado. Paraíso Brasil, MPB, escolha muito feliz dessa sigla e desse logo. Então, peço que todos vocês se inscrevam aqui no canal
Paraíso Brasil para terem acesso a esse conteúdo de muita qualidade e muita importância para o Brasil. E aqui nos comentários, o nosso compatriota FK estava perguntando qual corrente desenvolvimentista que eu gosto mais, se é a corrente se é a corrente originária da CEPAL, né, a primeira corrente da CEPAL, do Raul Prebisch, se era do novo desenvolvimentismo do Bresser Pereira, ou o social desenvolvimentismo da Unicamp. Olha, eu não vejo oposição entre essas três correntes. Essas três correntes elas dão diferentes enfoques para o mesmo processo que é o do desenvolvimento. Né? São correntes acadêmicas, né? Então elas têm uma linguagem mais acadêmica, mas eu considero as três importantes e todas elas lançam luz sobre aspectos fundamentais. Todas elas lançam luz sobre a questão da necessidade da necessidade de industrialização e de adensamento das cadeias produtivas nacionais, que alguns chamam de substituição de importações. A substituição de importações foi o foco lá do Raul Prebisch, da primeira CEPAL. O Bresser Pereira vai além, ele coloca a exportação de produtos industriais também a partir de uma política cambial. E o social-desenvolvimentismo ele fala muito bem da necessidade de integrar a indústria com o mercado interno, ou seja, a ampliação do mercado interno como um fator fundamental para a ampliação da demanda para a indústria e, portanto, um fator de estímulo para o desenvolvimento industrial, para essa substituição de importações e até mesmo para o fomento às exportações. Então, todos esses se complementam, não é questão de preferir um ou outro, é de conhecer os três e procurar integrá-los num todo coerente. E quem é que fez isso? Né? Para mim, a concepção de desenvolvimento do Getúlio Vargas e do José Bonifácio é absolutamente completa e já integra todos os aspectos que o Prebisch, que o Bresser, que o pessoal da Unicamp traz para a gente. Né? O Getúlio e o Bonifácio, como estadistas, pensaram o Brasil já com todos esses aspectos de desenvolvimento. Então, muitas vezes existe uma competição acadêmica, muitas vezes por vaidade e tudo mais, mas isso não é nada saudável. Precisamos unir todas essas visões, até porque não são visões conflitantes, elas são diferentes enfoques do mesmo objeto, de um mesmo processo que é o desenvolvimento nacional e que foi pensado em sua totalidade política, né? Tanto por Getúlio quanto por José Bonifácio, que são as referências básicas para o desenvolvimento do Brasil. Então, eu passo a palavra para o Gustavo e o Tiago fazerem as suas considerações finais. Só falar rápido, Gustavo. Pode. O desenvolvimento ele não é muito pensado, né? Ele é decidido e praticado. A teoria sobre substituição de importações veio depois do processo de substituição de importações. O keynesianismo veio depois do New Deal. Então, a gente gosta os economistas têm essa aura alguns falam de conselheiro do príncipe, mas a gente é muito leitor do rei, né? Leitor do que os reis fizeram e análise dessas práticas. Então, todas essas correntes aí que foram faladas, o que precisa mesmo é de decisões políticas, de práticas políticas, práticas de incentivo, práticas de defesa, é um conjunto de decisão de um coletivo nacional para fazer isso. Então, só ressaltar que os economistas ou nenhum acadêmico, nenhum pensador consegue trabalhar sem a experiência histórica. O que a gente está falando aqui é de experiência histórica, de ressaltar como que num ciclo
de incorporação de uma onda tecnológica, a gente cresce sem depender, sem oscilações de um ciclo de commodities igual a gente viu. Então, mas isso foi feito por Getúlio. O Bonifácio, ele talvez tenha pensado mais do que tido a possibilidade de botar em prática, né? Mas ele tinha a prática política de defender certos caminhos e pensava lá à frente. E o Bonifácio também não era economista, por sinal. Do canal Paraíso Brasil, a gente vai fazer... O Paraíso Brasil, ele é dividido em alguns núcleos, né? Em alguns grupos temáticos. A gente tem alguns programas já gravados sobre a Amazônia e sobre economia e geopolítica. E esses programas que a gente grava aqui com o Felipe, a gente também coloca lá. A gente faz esses vídeos como uma forma de colaboração também. E agradecemos aí o Felipe mais essa oportunidade para a gente trocar essa ideia sempre rica e divulgação do nosso projeto, do nosso movimento, que está aberto. Então, a gente quer fazer esses programas semanais, já tem algum acúmulo no canal, e agora vamos começar com uma rotina semanal e variando os grupos. A gente também tem uma área tem tema na área de cultura, educação, que está se consolidando, e urbanismo. E conforme esses grupos vão se consolidando, a gente consegue fazer programas. A gente está estruturado agora com economia e Estado, uma análise aí mais estrutural, e Amazônia também. Então, a Amazônia sempre gera debates maravilhosos. Quantidade de programas que a gente tem na agenda de temas sobre a Amazônia é cativante. Então, agradeço a todos e que a gente consiga trabalhar e criar esse caldo aí para esse país voltar ao que já foi e ao que pode ser mais ainda. Um abraço a todos. Felipe, é interessante aí que eu concordo com o que você falou. Um nosso colega aí mandou uma pergunta, né, sobre qual que você concordava mais, o social-desenvolvimentismo, novo desenvolvimentismo, né, ou do Prebisch, né? Essa pergunta é bem oportuna, porque a gente está exatamente querendo fazer esse debate nos próximos meses, lá no Paraíso Brasil, né? E também trabalhando com outros canais também. Eu acho até que a gente poderia, Felipe, trazer aqui para você aqui esse debate, chamar um professor da Unicamp e talvez um professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, para a gente fazer, porque esse debate, eu concordo com você que esse picuinhas de economistas, né? Tem muito mais picuinha do que essência. E também concordo com o Thiago que o mais importante do que essas teorias é colocar em prática, né? Que em prática tudo muda. Quando você começa a colocar em prática, vai ter que fazer outra teoria, porque vai mudar tudo, né? Mas existe diferenças nessa teoria, e essas diferenças são bem politizadas hoje no Brasil. Porque você vê o pessoal do novo desenvolvimentista, eles se alinham ao Ciro Gomes. E o pessoal do social-desenvolvimentista se alinham ao PT. E eles têm, né, programas de governo diferentes. Então, é um debate interessante, porque existem correntes políticas na prática diferentes, com programas de governo, e cada um com essas duas linhas. E tem diferenças também de como agir, como adota a política econômica, né, a política econômica que o Lula defende, que os partidos defendem, é um pouco diferente do que o Ciro defende. Então, eu acho que a gente poderia... E também é diferente também do velho desenvolvimentismo, que também não era só né? Existe o pessoal do Prebisch, mas viu o pessoal... até o professor Elias Jabbour, né? Coloca, né, que tinha um lado tinha
tinha outras correntes, né, que, ai meu Deus, agora o Inácio Rangel, né, tinha a corrente do Inácio Rangel, desenvolvimentista, que era bem mais radical do que o pessoal do Prebisch, e o pessoal do Prebisch, ele era diferente também do Perón, né, o Perón e o Prebisch era adversário do Perón, eles eram adversários e tinham políticas diferentes, o Perón era bem mais intervencionista, né, do que o Prebisch sugeriria. Então, o Celso Tato está na linha do Prebisch, você tem a linha do Inácio Rangel, e tem outras linhas que no Brasil, por exemplo, se você vê as políticas de fato do Getúlio Vargas, do JK e da ditadura foram bem mais agressivas do ponto de vista do desenvolvimentismo do que o Prebisch estava supondo. Então, você tem várias correntes, e é interessante fazer talvez um debate aqui, daqui, sei lá, um tempo, um mês, 2 meses, sobre essas diferenças e qual é o caminho. Eu estou trabalhando aqui com o Thiago, o pessoal lá do Movimento Paraíso Brasil, a gente está querendo criar uma terceira corrente com uma síntese, que seria, eu chamo assim, um nome provisório, assim, falta de outro nome, de paraíso desenvolvimentismo, alguma coisa assim, porque juntando social-desenvolvimentismo com o novo desenvolvimentismo, uma visão mais moderna, pegando algumas coisas positivas que ninguém nunca prestou muita atenção no New Deal e no Getúlio Vargas e no JK, que não é nem pelo... Porque o social-desenvolvimentismo da Unicamp, ele tem um vínculo com o debate internacional, que existe uma corrente que chama Wage-Led Growth, né? Salário, economia liderada por salário. E tem a economia liderada por exportação, que que está na linha do novo desenvolvimentismo. Então, esse debate nacional, ele era internacional também. Existe esse debate, e a gente pode fazer uma discussão aí no futuro aí, a gente chama professores renomados aí para falar com você e mostrar que existe uma coisa além dessas duas também, que pode fazer uma síntese. Então é isso que eu quero concluir. E peço, assim, primeiro agradecer ao Felipe mais uma vez pela essa oportunidade, sempre sou seu fã, né? É sempre bom a gente ver o seu programa, e agradeço muito a oportunidade e peço para as pessoas que puderem, né, vão lá no nosso site, inscrevam no nosso canal, e quem quiser participar do movimento também, se associar ao movimento e participar dos debates também, tá? É bem-vindo. E é isso. Muito obrigado também por estar me ouvindo aí há tanto tempo, né? Ouvindo nós todos. Muito obrigado, Gustavo. Eu também sou seu fã, aprendo muito contigo, desde sempre, desde que a gente se conhece, aprendo bastante contigo, e acho muito oportuno a realização desse debate e a formulação dessa síntese entre os novos desenvolvimentistas e social-desenvolvimentistas, embora eu pense que essa síntese já foi formulada lá atrás, né? Quando a gente pega, por exemplo, o livro Campanha Presidencial, que tem os discursos do Getúlio Vargas em 1950, na campanha de 1950, ali já tem toda uma concepção de desenvolvimento que reúne todos os aspectos que os social-desenvolvimentistas, os novos desenvolvimentistas, eles trazem sob a linguagem acadêmica, sob a linguagem científica da economia. Então, eu vejo mais como uma mudança, como uma questão, uma diferença de linguagem que propriamente de conteúdo, né? E essa linguagem científica, como você muito bem falou, está atrelada a um projeto político, né? Embora eu pense que, por exemplo, o Getúlio, por exemplo, o trabalhismo era novo desenvolvimentista, era social desenvolvimentista também, era tudo isso ao mesmo tempo. E para terminar aqui, uma observação sobre o Prebisch. O Prebisch, como teórico, tem a sua importância, mas como político foi uma tragédia, antidesenvolvimentista, inclusive. O Prebisch, na prática, era um Paulo Guedes, né? Quando ele ocupou o Banco Central da Argentina na década de 30 e em 55,
em 2 golpes de direita, em 2 golpes liberais na Argentina, o Prebisch adotou políticas ultra-ortodoxas, né? Políticas, inclusive, na contramão de uma industrialização substitutiva de importações, como ele defendia na teoria. Então, o Prebisch, quando escrevia, era um Celso Furtado. E quando praticava era um Paulo Guedes. Então eu entendo porque o peronismo não gosta do Prebisch até hoje, né? Mas em controvérsias políticas à parte, que aí o problema político é um problema dos argentinos, né? Eu penso que no âmbito teórico ele deu contribuições importantes, embora, ao meu ver, nem de longe fosse o que de melhor havia na época. Existiam pensadores melhores até mesmo aqui dentro do Brasil. A gente pega Rômulo Almeida, Jesus Soares Pereira, né? A assessoria econômica do Getúlio Vargas tinha uma concepção de industrialização, de desenvolvimento, ao meu ver, até mais sofisticada que a do Prebisch, mas que não obteve o renome internacional, porque o Prebisch estava na CEPAL, um organismo da ONU, tudo mais, e o Jesus Soares Pereira, o Rômulo Almeida, o Inácio Rangel, que também participava da assessoria econômica do Getúlio, estavam, enfim, assessorando o governo de populista, ditador, autoritário, enfim, toda essa desgraça que os liberais pintam, né? Então, mas essa síntese, né? E deixamos isso para uma próxima oportunidade para aprofundar esse tema que, sem dúvida, merece ser debatido com mais cuidado, com mais atenção, com mais detalhamento, né? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos, um bom resto de fim de semana a todos. Até a próxima, né? Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Abraço.